Ver quais vão ser os desdobramentos a partir de agora. Trali. Obrigado, Murilo, pelas suas informações ao vivo. O governo de Israel informa que praticamente 200 mísseis foram lançados pelo Irã contra o território israelense. Você acompanhou aqui, se não acompanhou desde o começo, eu trago para você essa informação. Já na abertura do JH, nós trouxemos ao vivo imagens desse ataque aéreo do Irã contra o território israelense. Muitos mísseis balísticos interceptados, a maioria deles pelo sistema de defesa antiaéreo do governo israelense. O Jornal Hoje termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens daqui a pouquinho no Globoplay. O jornalismo da Globo continua de plantão e a cobertura completa você acompanha no Jornal Nacional. Boa tarde, muito obrigado sempre pela sua companhia. Fique em paz e até amanhã. Jornal Hoje. Oferecimento Unifor, a melhor graduação e pós-graduação do Norte e Nordeste. Presencial e EAD. Cabocla. Oferecimento Omo Ultra Power. Limpeza do Omo em pó com o cuidado do líquido. Adoravelmente louca. Olá, nós voltamos a informar você sobre o ataque com mísseis do Irã sobre Israel, agora no começo da tarde, hora de Brasília, noite lá em Israel. São 9h10 da noite lá agora. As últimas informações dão conta que a ameaça maior já teria passado. O espaço aéreo de Israel já foi reaberto e as pessoas autorizadas a saírem dos seus abrigos antiaéreos. Na próxima hora, inclusive, pousos e decolagens nos aeroportos vão ser autorizados. Não há informações ainda sobre feridos ou mortos. Foram lançados cerca de 200 mísseis por ordem do Ayatollah Ali Khamenei, líder do Irã, em mais um ataque nessa escalada de conflito na região entre Israel, Hamas e o Hezbollah. A Guarda Revolucionária do Irã declarou que os ataques são uma retaliação pela morte do chefe político do grupo terrorista Hamas, Ismail Haniyeh, e pela morte de Hassan Nasrallah, que é chefe do grupo extremista Hezbollah. Ele foi morto na sexta-feira passada num ataque de Israel à capital do Líbano, Beirute. Sirenes de alerta foram acionadas em todo o país assim que foram identificados os ataques. Os mísseis teriam sido, na sua maioria, interceptados pelos sistemas de defesa antiaéreos de Israel. Você vê aí nas imagens. Explosões chegaram a ser ouvidas em Jerusalém e na capital Tel Aviv. Alguns teriam caído na região central e outras na parte mais ao sul de Israel. Os mísseis teriam passado pelo território da Jordânia e do Líbano, que ainda estão com seus espaços aéreos fechados. Segundo as Forças Armadas israelenses, a ameaça então aérea maior já teria passado nesse momento. É importante a gente dar essa informação. Nós voltamos, claro, a qualquer momento com novas informações e a cobertura completa você terá no Jornal Nacional. Começa hoje às 8h40, hora de Brasília. Então, até já. Eu adoro mostrar a casa. Olá, o jornalismo da Globo volta a informar você sobre a terça-feira de ataques contra Israel. A imprensa israelense afirma que 6 pessoas foram mortas e outras 10 ficaram feridas num ataque a tiros na cidade de Jafá, que fica na região central de Israel, colada à cidade de Tel Aviv. 4 estariam em estado grave. 2 atiradores abriram fogo contra as pessoas nessa estação de trem que você viu aí nas imagens. Os atiradores foram mortos pela polícia e a polícia antiterrorismo está isolando a área. Israel está em alerta total por causa do ataque massivo do Irã, com cerca de 200 mísseis agora no início da tarde, 9 da noite, lá em Israel. O espaço aéreo israelense chegou a ser fechado, mas já foi reaberto e os voos nos aeroportos vão ser retomados na próxima hora, segundo autoridades.
O porta-voz das Forças Armadas de Israel disse que a ameaça aérea mais grave já passou e as pessoas foram autorizadas a sair dos seus abrigos antiaéreos. Os sistemas de defesa de Israel teriam abatido a grande maioria desses mísseis lançados pelo Irã. Não há informações de mortos ou feridos por causa do ataque aéreo iraniano. O que se tem até agora é o relato sobre as mortes por atiradores nessa cidade israelense de Jafá. Eu vou conversar agora com Rodrigo Carvalho, nosso correspondente em Londres. Rodrigo, o mundo está acompanhando essa escalada de ataques que vem se agravando e ampliando, né, a guerra na região. Boa tarde para você ou boa noite para você aí em Londres. Renata, boa tarde. A gente viu por volta de 1h30 da tarde, no horário de Brasília, um capítulo muito significativo da guerra no Oriente Médio. Já faz tempo que um conflito Israel e Irã é um dos maiores receios da comunidade internacional. Ainda não é uma guerra frontal, uma guerra declarada, mas há algo novo e preocupante acontecendo. A Guarda Revolucionária do Irã afirmou que os mísseis foram uma resposta pela morte recente de chefes do Hezbollah em bombardeios israelenses no Líbano. O Hezbollah é um grupo extremista inimigo de Israel, com base no Líbano, mas financiado pelo Irã. Por isso, o envolvimento iraniano com esses mísseis todos. Foram 200 mísseis, segundo Israel. O Irã fala em dezenas. O ataque fez disparar alarmes em Israel, em todo o país, e explosões foram ouvidas em Jerusalém e no Vale do Rio Jordão. Israel fala que a maioria dos mísseis foi interceptada. Por enquanto, a informação, atualizada agora há pouco, é de 2 pessoas levemente feridas, informação da Reuters. A questão agora é entender qual vai ser a resposta de Israel. O porta-voz militar das forças israelenses diz que o ataque do Irã foi grave e terá sim consequências. A missão do Irã na ONU afirmou que se Israel, abre aspas, ousar responder a esses ataques, haverá uma reação esmagadora, fecha aspas. É uma situação preocupante demais porque atinge uma proporção cada vez maior e pode piorar. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já ordenou que o exército americano ajude na defesa de Israel e ajude também, Renata, a interceptar mísseis que tenham Israel como alvo. Estamos acompanhando por aqui. Sim, o Conselho de Segurança da ONU convocou uma reunião de emergência para amanhã. A gente volta a qualquer momento com novas informações. Até já. Olá, o jornalismo da Globo está acompanhando a escalada de tensão no Oriente Médio com um ataque direto do Irã contra Israel esta tarde, pelo horário de Brasília, à noite, no horário de Israel. É o segundo ataque desse tipo do Irã contra Israel desde o começo da guerra em Gaza, em outubro do ano passado. Cerca de 200 mísseis, segundo fontes israelenses, foram lançados por ordem do Irã. A grande maioria foi interceptada pelo sistema de defesa de Israel. 2 pessoas teriam ficado feridas, segundo a agência Reuters. Ao mesmo tempo, atiradores mataram 6 pessoas e feriram 10 numa estação de VLT na cidade de Jafá, perto de Tel Aviv. Os 2 atiradores foram mortos pela polícia. Os espaços aéreos da Jordânia e do Líbano estão fechados. O de Israel já foi reaberto. Israel disse que os ataques vão ter consequências. O Irã afirmou que se Israel atacar, a reação vai ser esmagadora. A gente vai falar agora com a Carolina Cimente, direto de Nova York. Ela tem outros detalhes. Carolina, e a cada novo ataque, a guerra vai se espalhando, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Olha, agora há pouco, o porta-voz do Pentágono, o general Pat Ryder, confirmou que destroyers da Marinha Americana cooperaram com a defesa de Israel. Eles dispararam aproximadamente 12 mísseis interceptadores para destruir os mísseis iranianos antes de eles chegarem ao território israelense. O porta-voz disse que nenhum soldado americano foi ferido na ação. Os Estados Unidos têm, neste momento, mais de 40 mil tropas na região. Já o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, disse que os Estados Unidos estão trabalhando com companhias aéreas para aumentar o número de voos para cidadãos americanos que desejam deixar o Líbano o mais rapidamente possível. Aqui em Nova York, mais cedo, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, emitiu uma declaração dizendo que está extremamente preocupado com a rápida escalada do conflito no Oriente Médio. E o Conselho de Segurança da ONU se reunirá amanhã para discutir a situação. Renata.
Obrigada, Carol Cimente. Falando em pessoas que querem deixar o Líbano, a gente vai a Brasília agora porque o avião que vai resgatar brasileiros no Líbano decola hoje. Boa tarde para você, Ricardo Abreu. Oi, Renata, boa tarde a você e a todos. O Ministério das Relações Exteriores faz, neste momento, uma reunião com integrantes da Força Aérea Brasileira para acertar os detalhes desse primeiro voo que vai repatriar brasileiros que estão no Líbano. A FAB designou um avião modelo KC-30 para o voo de resgate e a expectativa é de que cerca de 230 brasileiros possam voltar já nesse primeiro voo. É um voo que tem previsão de decolar da base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, de hoje para amanhã, com destino a Lisboa, em Portugal, e lá os militares vão aguardar o sinal verde da diplomacia para seguir em viagem até o aeroporto de Beirute, onde está previsto o acolhimento desse primeiro grupo de brasileiros. A Embaixada do Brasil na capital libanesa ainda faz um levantamento detalhado desses passageiros com prioridade para crianças, idosos, mulheres e pessoas com comorbidades. Segundo um levantamento prévio do Itamaraty, cerca de 3.000 brasileiros manifestaram desejo de sair do Líbano. O governo brasileiro também avalia um posicionamento sobre os ataques do Irã na tarde de hoje a Israel. Renata. Obrigada, Ricardo, pelas informações. A gente volta a qualquer momento. E, claro, a cobertura completa no Jornal Nacional, às 8h40, hora de Brasília. Até já. Dia das Crianças. Vote 13. Olá, o Jornal Nacional vai mostrar logo mais o ataque direto com mísseis do Irã contra Israel hoje. Segundo o Irã, numa retaliação contra as mortes dos chefes do Hamas e do Hezbollah no Líbano pelas forças israelenses. Você vai ver como o sistema de defesa antiaéreo de Israel conseguiu interceptar a maioria dos mísseis sem registro de mortos e como o governo israelense e o mundo encaram mais essa escalada de agressões. O porta-voz militar de Israel disse que o ataque do Irã foi grave e terá consequências. A missão do Irã na ONU afirmou que se Israel responder a esses ataques, a reação vai ser esmagadora. O JN começa hoje às 8h40, hora de Brasília. Até já. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Volta por cima. Oferecimento Sadia. Nuggets original só Sadia tem. Crocantudo, sabor de nacho, extreme panacho, só Sadia tem. Até de olho fechado, eu sei. Olá, daqui a pouco o Jornal Nacional vai mostrar o tamanho do ataque direto do Irã contra Israel hoje. Você vai ver como o sistema de defesa antiaérea israelense conseguiu interceptar a maioria dos mísseis, cerca de 200. A ajuda militar americana, a reação da diplomacia internacional e de países da região, como Líbano e Jordânia, que tiveram que fechar seus espaços aéreos. Hoje também um ataque a tiros matou 6 israelenses na cidade de Jafá, perto de Tel Aviv. Israel disse que os ataques com mísseis vão ter consequências. O Irã afirmou que se Israel retaliar, a reação vai ser esmagadora. Você vai ver como a escalada da crise no Oriente Médio é também um teste para a influência de 3 superpotências: Estados Unidos, Rússia e China. E a viagem do primeiro avião para buscar brasileiros no Líbano que querem fugir da guerra. São cerca de 3.000 cidadãos. O JN começa logo depois da propaganda eleitoral obrigatória. E a gente espera você. Até já. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 10 minutos, Jornal Nacional. Eu quero conversar com você. Os sabores que estão na colher do brasileiro. Sexta. Em 10 segundos, assista ao Jornal Nacional com as principais notícias do Brasil e do mundo. Quanto menos tempo você gasta com a sua vida financeira, mais tempo livre você tem. É o efeito ultravioleta. É como deveria ser.
Olá, boa noite. Boa noite. O Oriente Médio põe o mundo em suspense. Forças de Israel invadem o sul do Líbano por terra para combater o Hezbollah. O Irã dispara dezenas de mísseis que são interceptados pelo sistema de proteção antiaérea israelense. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu promete vingança. E o Irã afirma que se Israel retaliar, a reação vai ser esmagadora. Brasileiros relatam as dificuldades para sair da zona de guerra. Um avião da FAB vai buscar os primeiros 220 amanhã. O derretimento de geleiras nos Alpes muda a fronteira Itália-Suíça. A agência de classificação de risco Moody's melhora a nota de crédito do Brasil. O Jornal Nacional está começando. Nesta terça-feira, o mundo viu crescer a ameaça de uma guerra total no Oriente Médio. Enquanto forças israelenses invadiam o território do Líbano numa ação contra o Hezbollah, o Irã lançava dezenas de mísseis balísticos em direção a Israel. Era perto das 8 da noite em Israel quando as Forças Armadas israelenses anunciaram que o Irã tinha começado uma nova ofensiva. Os militares iranianos dispararam 180 mísseis